Não sei se apareceu uma mensagem aqui. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz pelo convite das meninas, quero muito agradecer a organização, porque eu já estive nesse lugar uma vez, então estou muito feliz. Hoje eu sou editora assistente de redes sociais do UOL, então estou nesse caminho e, enfim, estou muito feliz de poder conversar com vocês e mediar essa conversa super importante, né? Para apresentar um pouco quem está aqui com a gente hoje, a gente tem a Maria Clara Salgado, que é mãe, atleta de vôlei de praia, que inclusive tem uma família talentosíssima, né, no esporte. Valeu. A gente tem a Nayana, que também é atleta de vôlei de praia, estudante de educação física e proprietária da Onboard Passagens Aéreas. Com a gente também a Luciana Haddad, que é corredora, triatleta amadora, mãe e médica, só isso, nada mais. E a Juliana Querino, que é psicóloga clínica e esportiva, né? Tem uma especialização nessa área, tem muito para trazer para a gente, e produtora de conteúdo também para as redes sociais. Dê uma olhada no perfil, super legal, com várias dicas. Bom, muito importante a gente ter esse debate aqui, né? Tem muitas questões relacionadas a esse assunto para a gente conversar. Acho que tanto a pressão pelo retorno ao esporte, né, das mães, a pressão em relação ao corpo, essa falta de apoio por parte das empresas patrocinadoras, enfim, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Então, como tem duas, né, que a gente precisa já começar logo, eu queria que vocês fizessem uma introdução da carreira de vocês. Acho que não é todo mundo que conhece, né, a carreira de vocês no esporte, e, bom, na verdade, todos deveriam conhecer, né, porque acho que são carreiras bem significativas, mas, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente já começar essa conversa, e depois a gente entrar nessas questões mais difíceis, né, de conciliar os dois trabalhos tão importantes. Bom, acho que eu vou começar. Pode ir, Luciana, então. Eu sou Luciana Haddad, eu sou médica e, na verdade, eu comecei no esporte meio tarde, eu considero tarde e um pouco coincidente assim, com a maternidade. Na verdade, eu comecei a correr pouco antes de engravidar da minha primeira filha, mas eu só comecei a correr mais seriamente depois que nasceu meu segundo filho, que foi quando eu resolvi fazer a minha primeira maratona. Então, foi nessa fase onde ele era pequenininho, os dois, na verdade, bem pequenos, que eu comecei a treinar um pouco mais sério, tentando aí ajustar rotinas de mãe, família, trabalho e a maternidade. E aos poucos eu fui aumentando aí meu volume de treino, tendo bons resultados. E uns 3 anos depois eu acabei entrando no triatlon, que é uma modalidade que demanda ainda mais tempo. Então foi mais importante essa gestão mesmo de tempo, logística para conseguir aproveitar todos os espaços disponíveis aí do dia, sem prejudicar em nada a vida profissional, que é sempre uma prioridade, afinal é o que paga minhas contas e eu ainda sou super apaixonada pelo meu trabalho. E a parte da maternidade, que acaba sobrecarregando mais as mulheres, infelizmente. Eu ainda acho que temos uma distribuição não tão igualitária em relação aos cuidados com os filhos e tudo mais. Hoje, então, meus filhos já têm 10 e 11 anos, então é o tempo aí da minha carreira no esporte, e eu consegui bastante coisa legal, assim, como atleta amadora, e continuo super ativa no esporte, e acho que foi um transformador aí na minha vida, bem importante. Acho que se for algo que a gente puder falar, a gente fala aí mais para frente. Nossa, e ainda foi um atrás do outro, né? Foi um período curto, assim. Exato. E pensando na quantidade de coisa que você faz, acho que já para a gente começar, como que foi conciliar mesmo, assim, coisa básica, né? Tipo, colocar na agenda, era anotar, olha, vou fazer isso de tal hora a tal hora, porque bastante coisa, né? E ainda mais são esportes que, enfim, qualquer esporte envolve muito treinamento, né? Não só físico, mas acho que psicológico, mental também. Mas como foi esse processo, assim? Na verdade, eu acho que uma das coisas importantes que eu sempre gosto de frisar é que foi bem progressivo. É muito difícil você colocar algo novo na sua vida se ela ocupar de cara um espaço enorme que não existia. Então, por isso que eu falo, eu comecei a correr antes da gravidez, correndo pouquinho, caminhava e corria, e fui aumentando progressivamente. E depois... Pera, só um minutinho, que estão tentando me ligar aqui, deixa eu ver como eu faço para não... Pronto. E... Voltou. E então eu consegui
e aos poucos aumentando essa quantidade, e aí eu engravidei. Então, não tinha ainda um planejamento de como seria o pós. O que eu fiz foi, depois, quando eu voltei, na verdade, entre um filho e outro, eu já voltei a correr um pouquinho, amamentando aquela história. Foi, primeiro, otimizar o tempo que as crianças estavam dormindo, e é sempre esse horário, acho que as mães se sentem mais tranquilas, porque elas não estão perdendo nenhuma atividade em relação à vida das crianças. E esse horário, para mim, sempre foi cedinho. Eu, apesar de não gostar muito de acordar cedo, percebi que era um horário mais fácil de incluir a corrida na minha vida. E aí eu comecei a correr sempre 5h30, 6. Opa. E, de novo, um outro acidente. E aos poucos, esse foi se tornando um horário definitivo para a minha prática de atividade física. Era esse ou nunca. Porque depois que as crianças acordavam, eles já começaram a ir para a escola pequenininhos, eu tinha que fazer toda aquela atividade para deixá-los na escolinha, que eles ficavam integral, e ir para o trabalho. À noite, então, é aquele caos, que só quem é mãe sabe, né? Banho, jantar, colocar para dormir, era completamente inviável. Então, o primeiro horário que eu consegui colocar foi o da madrugada, e até hoje é o meu horário mais garantido da atividade física. E aos poucos, conforme eu fui aumentando o volume, eu fui otimizando outras questões, por exemplo, alimentação, levar já coisa preparada, troca de roupa, essas questões muito práticas, mesmo que as mulheres conseguem fazer melhor do que ninguém e que são fundamentais para a gente conseguir conciliar tudo na agenda. Com certeza. Maria Clara, se você quiser começar fazendo um pequeno histórico aí, se você conseguir, que é bastante coisa. Não, como você falou, né? Eu acho que essa relação de ser atleta e maternidade, no meu caso, vem de antes de mim, né? Vem com a minha mãe, que foi atleta a vida inteira, e eu joguei na barriga dela. Então, assim, a prova viva de que mãe, atleta, é uma coisa que faz parte da gente, é fácil para quem... Fácil, assim, eu estava falando aqui com a Sofia, né? Eu acho que, assim, às vezes eu tenho dificuldade quando a gente coloca muita coisa, como se ser mãe e atleta fosse uma coisa mais difícil do que ser mãe e ser outra coisa. Eu acho que a Luciana está aqui falando da maternidade como atleta, mas também como médica, né? Então, ser mãe e ser qualquer outra coisa é muito difícil. Eu acho que é isso, assim. E, no caso de ser atleta, o grande problema para a gente é a coisa física, que é muito difícil, sim. A gente, né, você tem um desgaste físico maior. Então, suas horas de sono são infinitamente menores. Eu falo assim, eu tive uma gravidez muito fácil, o meu filho, ele sempre foi uma criança que não deu tanto trabalho ali, não tem crianças que têm dor de ouvido, dor de barriga. No caso do Joaquim, ele foi fácil, mas mesmo assim, eu dormia 4 horas por noite, ia treinar. Então, eu tive 5 mastites durante um ano. Então, assim, ser mãe e voltar a trabalhar é muito difícil. Então, eu acho que, assim, eu bato palma para todas as mães que estão na luta, e seja porque financeiramente precisam, seja porque estão atrás dos seus sonhos, né? Porque a gente, foi o que ela falou, a gente não vai trabalhar porque é o nosso sonho, porque é lindo, porque é maravilhoso só. A gente vai trabalhar porque é como a gente bota comida para os nossos filhos na mesa também. Então, não é uma questão de vontade só, é uma questão de obrigação, de responsabilidade. A gente paga conta, como todo mundo, né? Então, não é uma opção, né? eu pulei. Vou escolher não trabalhar. Exatamente. Não é? As pessoas tendem, às vezes, a achar não, mas ela quer trabalhar. Não, não é só querer. Eu adoraria poder também, de vez em quando, time out, não quero fazer nada, não. Eu quero só cuidar do meu filho, que já é um trabalho enorme. Porque, além de tudo, a gente tem também a preocupação, né? A gente não está só trabalhando... não é uma questão... Não é prático. Ser mãe não é uma coisa prática. Né? Não é... Eu acordo, eu faço o lanche dele, eu deixo ele na escola e acabou o meu trabalho. A escola liga, tem questões, ele volta da escola, ele brigou com o amigo, ele tem... Então, tem um lado emocional que a gente... É 24 horas por dia envolvido. Não tem como, sendo mãe, você faz... Não é... O trabalho você consegue até ir lá fazer a coisa prática de vez em quando, né? Eu preciso ir na academia, eu vou levantar aquela carga ali, eu vou embora. Mas não existe essa relação com o filho. O filho é emocional, é um trabalho muito maior.
né? Então, eu acho que ele vem antes de qualquer outro trabalho que a gente faça na vida. Mas eu pulei, desculpa, eu não me apresentei. Eu peguei o bonde da Luciana. E eu sou a Maria Clara, né? Eu jogo vôlei há 20 anos. E, como você falou, minha família toda joga. Minha irmã e meu irmão. Eu joguei com a Carol, minha irmã, durante 13 anos. Ela também é mãe. Tem 2 meninos. E, na verdade, quando eu era muito pequena, eu tive a chance de ver a minha mãe jogando e viajar com ela para muitos lugares. E eu sempre tive muita vontade de fazer o mesmo com meu filho, de poder pegar o meu filho, botar debaixo do braço e meio que apresentar o mundo jogando. E acho que é uma oportunidade, foi para mim uma oportunidade enorme de conhecer diversas culturas, de abrir minha cabeça, de ter vontade de conhecer quanto mais diferente, melhor. E eu acho que isso para o Joaquim também é enriquecedor. O pai dele também é atleta, então acho que ele tem uma oportunidade única de estar vendo muita coisa, apesar de, obviamente, o esporte também tirar, de vez em quando, né, um pai ou uma mãe de perto do filho, por mais do que a gente gostaria. Eu dei a sorte de poder levar ele para a maioria dos meus torneios. O primeiro ano dele, ele foi para tudo, porque eu amamentava. Mas nem sempre é fácil, como você falou, a gente perde muitas vezes alguns apoios que a gente tem, né? Algumas marcas, eu estava falando com algumas marcas, elas realmente ainda não entenderam que é muito mais enriquecedor, né? Você estar do lado de uma mulher que teve seu filho. Muitas confederações ainda não entenderam também que não é só uma escolha, né? A gente ainda é penalizado. Isso, a Luciana falou uma coisa muito boa, assim, de ainda não é dividido de uma forma justa. E acho que, naturalmente, muitas mulheres, a gente é mais proativa. A gente, infelizmente, existe uma coisa cultural da sociedade, mas também existe uma coisa que a nossa transformação vem antes ali. A gente descobriu que está grávida, você deixa de beber, você deixa de fumar, quem fuma deixa de fumar, quem bebe deixa de beber. Existe uma responsabilidade natural que a gente passa. E o homem, muitas vezes, mantém a vida dele como... Isso não existe para ele, né? Então, já na gestação, a gente passa por essas mudanças e eu acho que ao longo da vida da criança, a mãe fica nessa função que às vezes nem a criança realiza, né? Ninguém realiza que é a mãe que tá sendo essa pessoa. Uhum. Eu Mas até, pensando nisso que você falou agora, eu até estava... Uma influenciadora que eu sigo, que é nutricionista, professora de educação física, e ela foi mãe agora, faz tipo uma semana, e ela até falou isso, que as pessoas falam com ela e falam que ela tá com cara de mãe. Que parece que, imagino que seja uma responsabilidade que você pega imediatamente, né? E que as pessoas não têm esse tipo de comentário com o homem, né? Justamente porque não existe essa mudança de comportamento, né? Não existe muitas vezes não existe essa mudança de postura, né? De, nossa, não, tipo, eu sou pai agora, né? Uma outra coisa. Acho que isso vem muito mais da mulher por uma questão histórica, né? Por uma questão tradicional do que qualquer outra coisa. E aí agora eu pedi para a Nayana se introduzir também, contar um pouquinho da história dela. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Nayana, então eu concordo com... eu vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Nayana, eu jogo voleibol também, tem acho que mais de 20 anos. Eu jogo porque eu comecei pequenininha a jogar em escolinha, daqui a pouco eu fui para o clubinho lá na minha cidade, que eu sou de Fortaleza, eu moro no Rio de Janeiro, mas eu sou cearense. E eu comecei na quadra ali, jogando nas categorias de base, né, mirim, infantil, infanto, juvenil. E em 2001, se eu não me engano, teve um projeto da CBV, da Confederação Brasileira, onde estava atrás de descobrir novos talentos de vôlei de praia. E o meu técnico incentivou a gente a ir participar dessa peneira lá em Fortaleza, com a técnica Letícia Pessoa, que ela estava ali, né, tentando encontrar umas meninas novas, e eu fui participar e acabei que eu fiquei nesse projeto, e dali eu não larguei mais o vôlei de praia. E hoje eu tenho 2 filhas, né, e aí na época eu fazia 2 faculdades, eu fazia uma faculdade de serviço social e fazia uma faculdade de jornalismo, né, e como eu não consegui concluir as 2 faculdades, inclusive serviço social faltavam apenas 3 semestres para eu acabar, Nossa. e eu não terminei na Universidade Estadual do Ceará. Depois eu comecei jornalismo, né? E também não terminei,
comecei jornalismo, depois eu comecei administração e hoje eu faço educação física e eu pretendo terminar essa faculdade. E aí eu me casei em 2015, né? E eu tenho 2 filhas hoje, né? Eu tenho a Lara Maria e a Liz Maria. A Liz Maria tem 8 meses e a Lara tem 5 anos. Então, por mais que eu tenha um marido, né, presente, um pai presente na vida das minhas filhas, eu também me sinto com essas mesmas responsabilidades e hoje eu faço terapia, né? Eu estou fazendo terapia porque depois que veio a segunda filha, tudo ficou muito mais difícil na minha vida, principalmente para voltar a jogar. São sempre os dilemas de sempre. Será que eu vou conseguir voltar a treinar? E com 2 crianças agora, uma tão pequena que eu estou amamentando ainda, e eu tive 2 gestações um pouco parecidas. A segunda foi um pouco pior, porque eu tive diabetes gestacional, eu tive um princípio de um aborto espontâneo na 6ª semana, eu fiquei internada 5 dias com gastrite gravídica. Então, assim, foi um pouco mais complicada. Teve a pandemia, eu fiquei grávida durante a pandemia, então isso foi horrível, né, de uma certa forma, porque eu tinha um medo muito grande de pegar o Covid. Eu perdi o meu pai para o Covid também, meu pai faleceu logo no início, né, do Covid. E assim, essa jornada, eu considero assim, eu amo a maternidade, eu amo ser mãe, mas é complicado quando você é atleta. Como a Maria falou, a questão física, é literalmente físico mesmo. Hoje as minhas noites são muito mal dormidas, eu acordo acho que mais ou menos umas 6 vezes por noite para amamentar ainda, 6 vezes, às vezes são até 7, às vezes são até 8 vezes. E no outro dia eu tenho que acordar, meu marido também acorda cedo para pegar a outra mais velha, para ajeitar, para arrumar o cabelo, mas tem dia que ela quer que a mamãe que arrume o cabelo, que a mamãe que coloque o uniforme, que a mamãe que calce o sapato e que a mamãe que vai deixar na escola, né? Então, tem todas essas questões ainda do ciúme, da adaptação a uma nova criança que chegou agora em casa, e a gente está se adaptando ainda à presença dela na nossa vida, organizando horários, tendo que ter uma babá que não vem todos os dias e também não fica todos os momentos, ela fica durante 8 horas na nossa casa. Uhum. Então, esses momentos, assim, essas responsabilidades, isso é muito complicado. Eu para voltar, eu tive que pensar, eu até tinha pensado em não voltar mais a jogar e a realmente só cuidar das meninas, e como eu montei essa empresa, ia ficar só com isso. Mas meu marido é um grande incentivador para que eu jogue, porque ele sabe que me faz bem, me faz feliz. Uhum. Então, a gente está aqui meio que se virando nos 30. Eu acabei de jogar, na verdade, está tendo o Campeonato Brasileiro, eu acabei de jogar contra a Carol, contra a irmã da Maria. Agora, às 13 horas, acabei de jogar contra ela. E vim correndo para casa, que a babá já tinha que ir embora. Eu nem sabia. Eu acabei de jogar contra ela, e aí eu vim para casa correndo, com o peito borrotando de leite, correndo para casa para chegar aqui. Estava meio desesperada, ligando para o meu marido, falando: por favor, chega aqui na hora que já vai começar. Eu estou sozinha com elas estão tocando terror em casa comigo. Eu não vou ter como entrar para conversar com as meninas e fazer tudo isso. Então, assim, mas todo dia é assim, né? E realmente, fisicamente, é bem complicado, bem complicado. Eu nem cheguei ainda na minha forma que eu gostaria, mas eu voltei a treinar e voltei a jogar. Eu aproveitei a oportunidade que os campeonatos estão sendo aqui no Rio de Janeiro por causa da pandemia, e aí eu não podia perder essa oportunidade. E por enquanto é isso, assim, essa jornada dupla está sendo uma grande adaptação para mim. Eu fazer terapia tem me ajudado bastante com isso, porque muitas vezes a culpa vem de dar mais atenção para a menorzinha do que para a mais velha, e a mais velha sente isso, e a gente vai lá à noite e chora no cantinho, que fica se sentindo a pior mãe do universo por estar fazendo isso. Mas a mulher é isso, né? A mulher é muito forte. Eu considero que as mães, elas tiram são
elas ganham essas habilidades de Deus mesmo para a gente conseguir administrar a carreira, os filhos, a educação, a saúde, a nossa própria saúde, a nossa saúde mental e a família e tudo isso. Eu acho que essa deixa perfeita, né, para Juliana entrar. Para quem perdeu o comecinho, a Juliana é psicóloga clínica e esportiva, então acho que agora para ela entrar ia ser perfeito. Juliana, eu queria que você falasse só um pouquinho, né, da sua experiência, assim, e já entrar nesse assunto, assim, de que forma a psicologia pode ajudar nesse sentido. Seja fortalecendo a mulher, seja, tipo, dando um apoio, né, mesmo, assim. Como a Nayara falou, é mais um conforto, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu sou Juliana Querino, psicóloga clínica esportiva. Eu fiz especialização em psicologia do esporte pela PUC e especialização em psicologia do futebol pelo futebol interativo. Bom, com relação à gravidez e tudo mais, já começa com algumas limitações a depender do tipo da gravidez, né? Quando a mulher tem uma gravidez tranquila, que consegue treinar até certo tempo, ótimo, mas às vezes acontece de não ter. E daí já começam as questões, os questionamentos. Começam daí as dúvidas, será que eu vou conseguir? E depois disso, será que eu vou conseguir me manter no esporte? Imaginem quantas mulheres e meninas não desistiram do seu sonho, né, de estar vivenciando o esporte por conta disso. Principalmente porque a grande maioria não tem rede de apoio. E, infelizmente, a psicologia ainda não está em acesso para todo mundo, sabemos disso. E o que eu diria hoje com relação a motivar, a fazer com que as pessoas se mantenham, é tentar ter minimamente uma rede de apoio. Acompanhamento psicológico é essencial. Fazer com que você tenha metas e objetivos. Corpos são diferentes, pessoas são diferentes, e não é porque uma pessoa conseguiu voltar em 5, 6 meses que, se você não conseguiu voltar ainda em 1 ano, acabou para você. Não é assim. Não é assim que funciona, todo mundo tem o seu tempo. E partindo para um outro lado, eu não concordo muito ainda com o período, né, que normalmente os clubes, eu não sei se funciona assim com as meninas, mas de 3 meses e meio de licença, normalmente eles dão esse período e depois a mãe tem que se virar, ter suporte, creche, enfim. E muitas vezes a pessoa não tem, né, esse tipo de assistência. Estava respondendo a Luciana aqui, que ela vai ter que deixar a gente. Pois é, eu Mas vou ter que sair porque está acontecendo um congresso de transplantes e é online também. Eu tenho que entrar na mesa lá às 6h30. Então, vou ter que desconectar o Zoom com vocês para entrar no Zoom com eles. Fica tranquila. Infelizmente, coincidiu aí o dia. Mas esse é um assunto que super me interessa, é algo que eu tenho falado muito assim, a respeito da situação da mulher, da maternidade, do esporte, da profissão. Então, a gente pode ter outras oportunidades de falar a respeito. Adorei conhecer todas vocês, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Eu até ia trazer algumas contextualizações importantes para vocês, assim, para a galera que está acompanhando, para a gente entrar num debate importante, né? Acho que ganhou bastante notoriedade esse ano, principalmente por conta das Olimpíadas de Tóquio, o caso da Allyson Felix, não sei se todo mundo que está assistindo conhece, né? Que é uma atleta de atletismo, inclusive é a maior medalhista de atletismo da história das Olimpíadas. Ela veio à tona, né? Muito, muito fortemente, porque ela contestou. Ela disse se sentir abandonada pela Nike, né, que era a empresa que patrocinava ela, e ela sempre conciliou a rotina de mãe com a rotina de atleta, assim como vocês, e que a ideia do contrato era reduzir em 70% os ganhos dela por conta da maternidade. E aí ela pôs a boca no trombone, contou, né, saiu falando isso para todos, enfim, acho que ela representou, né, uma mudança significativa na estrutura do esporte, né, americano. Ela conseguiu vaga para Tóquio, ganhou medalha em Tóquio aos 35 anos. Montou uma marca. Exato. E aí eu ia trazer um pouco mais próximo para a nossa realidade também o caso da Maria Elisa, né, do vôlei de praia também. Ela foi mãe em 2020, também na pandemia, e 4 meses depois ela voltou a jogar. Só que no regulamento existe uma regra que pune a atleta
e a punição é você perder ponto no ranking, né? E acho que vocês, Nayana e Maria Clara, vão conseguir falar mais para a gente sobre isso. Que perde ponto quando você volta depois de um ano fora, depois de 12 meses. Só que assim... Na verdade, a regra não é só depois de um ano, não. Você perde quando você volta. Se você tiver voltado em tal período, você não está tendo benefício nenhum da sua licença maternidade. Você mantém os seus pontos. Então, qualquer pessoa que fique... Os seus pontos, eles são válidos, né, Nana, por 365 dias. Então, se eu voltar do meu último torneio antes de 365 dias, ou seja, se eu tiver meu filho voltar antes de um ano, no meu caso foi isso. Quando eu voltei a jogar, eu não tinha tido um ano ainda. O meu filho eu não tinha feito um ano do último torneio que eu joguei. Entendi. Então eu voltei, eu não usei o meu ponto maternidade porque ele seria menor do que o meu ponto. Olha como é loucura, a loucura é. Assim, eu usei o meu ponto que eu guardei como atleta comum, como qualquer pessoa que não teve filho. Só que no meu segundo torneio obviamente eu não voltei da mesma forma. Meu filho tinha 3 meses quando eu voltei a jogar. Eu não tinha como estar jogando do mesmo que eu jogava um ano antes, sem meu corpo passar por todas aquelas mudanças. Mas eu voltei, aí no segundo torneio eu tive o desconto da maternidade e um resultado pior do que eu tinha. Então assim, tudo de uma... E aí, se você voltar mais de um ano depois do seu filho na Federação Internacional, aí vai diminuindo, são 75%, aí 2 anos são 50%. Então, a sua penalidade ela é muito maior. Então, uma mulher que voltou de uma gravidez e o filho dela teve alguma questão e ele precisou, de repente, passar por uma cirurgia, ou ele é uma criança que fica muito doente, e ela optou por ficar do lado dele, resolveu 2 anos depois voltar, ela tem uma pena de 50% por ter optado por ficar ao lado do filho dela. É desumano o negócio, sabe? E se você pensar, mesmo em um ano, né? Assim, um ano, gente. Você passa 9 meses grávida, tipo, e você tem que se recuperar em 3. Por exemplo, eu tive uma gravidez fácil, a Nayana teve 2 gravidezes, cada uma foi de um jeito. A segunda dela, ela passou por coisas que eu não passei. Como é que ela vai poder ter a mesma urgência que eu? Como a Fernanda Berti, que agora voltou tendo gêmeos, vai poder voltar na mesma velocidade? Como a Maria Elisa vai poder voltar na velocidade da Fernanda? Cada um tem a sua velocidade, e isso tem que ser respeitado. Então, assim, óbvio que você não vai poder criar uma regra que vai ser analisado caso a caso. Então, você tem que criar uma regra que consiga ser justa para todos os casos. E não injusta para todos os casos. De parte, né? Exatamente. E, minimamente, inclusive, ela seja justa. Né? É complicado, porque no mercado de trabalho é a mesma coisa, acontece essa mesma coisa, né? Da mulher engravidar e ter aquela questão de só ser 4 meses, algumas empresas dão 6 meses, outras dão mais. Fora do Brasil isso é bem diferente, né? Nos países nórdicos isso é bem diferente. Nos países nórdicos até 1 ano a mulher pode ficar em casa e o pai também. E o pai também. É porque a gente tem esse negócio de que o pai não cuida, né? A nossa cultura tem essa questão de que o pai também. Aqui em casa, eu falo sempre, aqui em casa as pessoas falam assim, seu marido te ajuda? Eu falei, não, meu marido não me ajuda, meu marido ele faz a parte dele. Obrigação. Essa frasezinha do te ajuda... eu lembro que eu sigo também um médico, que ele é neurocompatível, e aí ele estava falando um dia desse, assim, da rede de apoio que a Juliana acabou de falar, né, que isso é muito importante, e que ele falou assim, pai não é rede de apoio, pai é pai. Pai é pai. Rede de apoio é amiga, é a mãe, é sogra, é uma babá, é uma enfermeira, enfim, né, todas as outras pessoas que não são o pai nem a mãe. O resto é rede de apoio, mas pai não é rede de apoio. Então, eu achei isso muito interessante, porque há muito tempo aqui em casa, né, quando a gente foi ter filho, a gente abraçou essa questão da paternidade e maternidade de uma forma que não tem. Claro, eu sei que existem as diferenças, isso é óbvio. Eu tenho a Liz Maria, por exemplo, que tem 8 meses. Então, a Liz Maria, o peito... como algumas pessoas costumam falar, ela não está acostumada ao peito, mas o peito não é só o mamar.
o peito é a calma, o peito é o acalanto, o peito é o dormir, o peito são várias outras conexões que a mãe tem com o seu bebê, né? É complicado Inclusive isso a às vezes. saúde, né? Exatamente. E aí, como a Lara Maria desmamou muito cedo, e ela com 9 meses, ela mesma desmamou, por causa que eu viajava e deixei ela muito cedo aqui com ele e com a minha mãe e com a minha sogra, né, cuidando dela, ela desmamou muito cedo. E a Liz, eu queria diferente, eu quero que a Liz mame mais longamente, eu quero que ela fique mais, como eu mamei até 4 anos. Nossa. Eu mamei até 4 anos, então, assim, eu queria que ela mamasse pelo menos até os 2 hoje, que são recomendados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né, então. Mas eu sempre falo isso, essa rede de apoio, ela realmente é importante. Uma das coisas que me fez também, eu gosto muito de conversar com as minhas amigas que estão passando pelas mesmas situações, assim, dessa questão do cansaço, do esgotamento físico. Isso também é legal, quando você tem uma psicóloga ou você tem alguém que possa você conseguir, né, se ver naquelas mesmas situações e possam se ajudar. Isso é muito, muito importante, né? Hoje a gente tem uma atleta, né, e isso aí já vai outro caso. A gente conseguiu se unir, a Maria Elisa fez aquele barulho que era necessário com relação a essa pontuação, e eu voltei com os mesmos pontos que eu tinha antes da gravidez. A Fernanda Berti também conseguiu isso, né, a mesma coisa. Ela agora também conseguiu voltar com a mesma pontuação que ela tinha antes. E é tipo assim, é injusto mesmo, às vezes. Eu, na primeira vez que eu voltei, era meio que como... Eu lembro até que a Maria, nossos filhos têm a mesma idade. O Joaquim tem 5 e a Lara Maria tem 5 anos, só que eles são de agosto e a minha filha é de setembro, só são 2 meses de diferença. E eu lembro que a gente voltou na mesma época, eu lembro que ela jogava nacional e eu também, porque antes dela voltar, ela estava no ranking, no circuito, no principal. E quando a gente voltou mais para baixo um pouco. E teve que remar para voltar para o torneio principal de novo. Então, são essas coisas que realmente têm que ser repensadas, reestudadas. Hoje a gente tem um caso de uma atleta que teve câncer de mama, que é a Fabiola. E ela está com uma outra situação que já é bem diferente, porque a Confederação Brasileira não quer reativar os pontos que ela tinha antes dela ter... É um absurdo completo. O câncer, exato. Então, judicialmente, ela entrou, e uma coisa que poderia ser uma conversa totalmente empática com ela, né, de entender a situação. Foram 2 anos lutando pela vida. É vergonhoso, a gente está no Outubro Rosa, e a Confederação Brasileira disse que vai brigar com ela judicialmente pelos... Olha... assim, essas coisas elas desanimam, né? Eu confesso que assim, você não tem nem vontade de fazer parte, porque você briga, é uma vida brigando, entendeu? Uma vida brigando por coisas que não... É exatamente o que a Ana falou, é uma conversa, é uma coisa que assim, a pessoa tinha que não só deixar os pontos, como ainda de repente dar um empurrão, né? Porque assim, a pessoa já passou por tanta coisa. E me diz uma pessoa que vai ficar contra isso, por favor, não, entendeu? Então, assim, quando a gente tem filho, é isso o tempo inteiro, porque né, a gente passou isso com a Carol, quando ela teve o primeiro filho dela, a gente voltou a jogar e a gente tinha um outro, o sistema era outro. E aí, no sistema antigo, você tinha que jogar um torneio para classificar para o principal, que era, tipo, você jogava um final de semana e no final de semana seguinte, você jogava o principal. Só que você só passava para o principal se você fizesse final. Só que não mudava nada se você ganhasse ou ficasse em segundo. Você ganhava a vaga fazendo a final. Então, a Carol estava amamentando o José não tinha nem 3 meses. E aí a gente chegou na final, a Carol ela não tinha músculo ainda no corpo, ela não, imagina, o filho dela não tinha nem 3 meses, depois de 9 meses. Ela estava morta, amamentando entre os jogos. E aí ela falou, não vou jogar a final, porque a gente não muda nada esse resultado, não valia dinheiro, só classificava para o outro. Aí ela falou, não vou jogar a final, porque eu tô na lama. Aí falam, se você não jogar a final, a gente vai botar você no tribunal para responder por que você não quis jogar a final. Aí a gente falou, então bota, porque, desculpa, você pode botar, eu quero ver você dizer para alguém, uma mãe que está amamentando,
está dizendo que não tem condição de jogar, mas que era obrigada a jogar um jogo, porque Gente, assim, as coisas são desumanas mesmo, entendeu? Então, a Fabíola voltar de um câncer, depois de 2 anos parada, e ter que brigar pelos pontos dela, não é um problema de regra, é um problema muito maior, é um caráter, problema né? de caráter, é um problema de humanidade, é um problema de vamos falar de outras coisas, entendeu? E eu ouvi uma coisa muito legal, porque assim, não é só a empatia, ela é importante, mas é o afeto, está faltando afeto, que é olhar para o outro, né? Você não precisa se colocar no lugar do outro. Sim. Basta você olhar para o outro. Tipo, olha para o outro, cara, entendeu? Tipo, Sim, porra. É Desculpa, curioso mas eu isso. fico muito revoltada. Eu fico muito revoltada. Aconteceu isso comigo agora na volta, né? Eu voltei, recuperei os meus pontos, né? E as etapas dessas 3 primeiras aqui no Rio de Janeiro. E aí eu tinha 400 pontos e com essa pontuação eu poderia jogar com qualquer outra menina e eu estaria de volta no torneio principal, sem ter que passar pelo classificatório, porque agora existem 2 classificatórios. Existe um torneio chamado pré-qualify, qualify e torneio principal. E aí, quando você volta da gravidez, todo mundo fica meio assim, tipo, tá voltando agora, sem ritmo e tal, enfim. E aí eu fui jogar com uma menina que tinha 0 ponto, mas a gente estaria no qualify, no torneio classificatório. Aí eles deram um wildcard e nos colocaram no pré-quali. Aí eu tinha que jogar de terça-feira, começar a jogar numa terça, e jogar o resto da semana com um bebê de 7 meses, que aí, quando começou há um mês atrás, minha filha tinha 7 meses. E aí eu liguei para a federação e perguntei assim, só uma pergunta, como é que eu faço com relação à minha babá para ela ir para a arena, porque eu estou amamentando ainda, e são não sei quantos jogos, eu tenho que passar o dia inteiro na arena, eu tenho que levar bebê, porque até por questão do meu peito, que ele enche, incha, e pode me dar mastite se eu passar muitas horas sem dar de mamar. Aí a primeira resposta foi, você não vai levar a babá para a arena nem o bebê. Foi de imediato a primeira resposta. Eu falei, não, vocês não estão entendendo. A minha filha tem 7 meses, eu preciso levá-la para a arena, eu preciso amamentá-la, porque eu vou ter que ficar lá o dia inteiro. Não, Nayana, você não vai poder levar a babá nem a bebê. Gente, e aí... Então, assim, eles respondem umas coisas assim, eu acho que sem pensar, sabe? Falta isso mesmo, esse olhar de falar assim, gente, ela acabou de ser mãe, ela precisa de amamentar a filha. Então, assim, e aí eu tive que ir lá de novo, conversar com a Maria, conversar com os atletas, conversar com a comissão de atletas e falar, gente, olha, a CBV não está querendo deixar eu levar a babá e a criança para a arena para poder eu amamentar, né? E aí eu já estava levando a criança para o pré-quali, do quali, várias etapas antes, né, para jogar o torneio principal, enfim. E aí eles foram lá e aceitaram, eu tive que fazer um teste, pagar R$200 para que a babá tivesse um teste de PCR, né, para poder ir para a arena comigo. Mas de início é assim, as coisas são assim, são coisas simples de você realmente resolver. É uma coisa fácil você falar assim, não, tudo bem, você pode levar o seu bebê com a sua babá para a arena. Sabe, fazendo o teste, né? Já que a gente está numa semi-bolha lá, é só você fazer isso. Não, de início eles olham para você e falam, não, você não pode. Sim, é muito doido. Juliana, você ia fazer um comentário? Não, eu estou chocada. É impressionante. É triste demais, porque a gente pensa assim que não só a empatia, o afeto. Eu fiquei me perguntando, será que essa pessoa que respondeu era uma mulher? Será que ela conseguiu ao menos pensar um pouquinho, se colocar no lugar da outra? Ou será que era um homem que não tem uma base nenhuma? E como é que está a nossa sociedade com relação, né, a isso? E por que diminuir tanto as possibilidades da mulher retornar e continuar a brilhar? Por que invalidar tanto esse brilho? Por que retirar uns pontos que foi mérito dela? Sim. São tantas questões. Eu acho que assim, para mim o que eu acho que fica mais é porque é um reflexo como sociedade, sabe? A gente tem que tá na hora de mudar, já passou da hora de mudar, né? A gente tem ainda essa pergunta que você se faz, Juliana, eu me faço o tempo inteiro também, né? Assim, a gente tem hoje, enfim, esse governo e a gente passa o tempo inteiro pensando,
não existiu uma mulher na vida dessa pessoa. Isso. Tipo, são direitos mínimos. São assim, você não precisa ter uma mulher lá. Porque enquanto precisar de uma mulher lá, quer dizer que a gente também está criando homens que ainda perpetuam com isso. Eu sou mãe de menino, e graças a Deus eu tenho um menino para fazer a minha parte nessa criação, de criar um homem diferente, porque assim, a gente está aqui lutando pelo que é nosso, mas a gente não tem mais que estar lutando pelo que é nosso. Ele é nosso, entendeu? Tinha que, né, não precisava ter tanta briga, tinha que ter o reconhecimento. Então, quando você tem que se ver precisando de uma mulher ali dentro, significa que a gente continua sendo visto dessa forma, né? E isso é, como você falou, é muito triste, porque infelizmente é a nossa realidade. A gente ainda não consegue as coisas sem briga, a gente ainda não consegue... Enfim, a gente começou, né, a maternidade, jornada dupla, mas, na verdade, eu acho que vem muito mais da coisa como mulher mesmo, porque realmente ainda é um trabalho da mulher, né? Não é um trabalho... E isso é muito ruim. Exato. E é uma diferença de comportamento justamente isso que você colocou, né? Não é nem pelo... É também pelo fato de ser uma mulher, mãe, atleta, mas é também pelo simples fato de ser uma mulher atleta, né? O comportamento é diferente, a reação é diferente, e não tem como lembrar do caso da sua irmã, né? Assim, o que se tornou o simples fato dela ter se posicionado politicamente, né? E que, na minha visão, acho que na altura do campeonato que a gente está hoje, não é nem uma questão de política, é uma questão de humanidade. Exatamente. E a reação que foi, por exemplo, a manifestação do Wallace e do Maurício na época das eleições, fazendo 17 com a mão É mais um no jogo da reflexo do seleção. machismo, sem Então, dúvida. assim, o porquê, né? Por que lá pode e por que aqui criou-se todo esse movimento? Assim, a pessoa ser julgada, né, pelo STJD, ainda bem que ela foi absolvida, mas, assim, é uma diferença muito grande de tratamento, né? É totalmente um reflexo do que a gente está vivendo hoje. Então, assim, se é muito difícil para uma mulher que é atleta, ainda mais, calcule para uma mulher que é mãe atleta, né? Acho que quando a gente vai destrinchando, né, a situação vai ficando cada vez mais crítica, assim. Então, tipo, se a gente for falar de uma mulher mãe, atleta e negra, a situação vai ser ainda mais complicada, né? Exatamente. Ou de uma mãe atleta com deficiência física, ou de uma mãe atleta... São vários graus e todos ruins. Só vai conseguindo ser pior e pior, né? Mais difícil e mais difícil. Então... O que eu ia perguntar para... Ai, desculpa. Não, pode falar. Não, pode perguntar. Eu ia perguntar para a Juliana, pensando agora, já que a gente tem uma questão que é muito mais estrutural, né, que é completamente estrutural, e dentro dessas empresas, por exemplo, é um negócio, é sistêmico, né, e eu acho que é endêmico também. Dentro dessas empresas, que parte dessas empresas não querer renovar o contrato, ou pelo menos prejudicar o contrato, né? Qual que é o caminho, assim, para a gente tentar encontrar uma solução? É um treinamento dentro da empresa? Você precisa falar para alguém que você precisa ser humano? Infelizmente, não só dentro de empresas, mas acho que em todas as situações possíveis a gente ainda precisa falar muito sobre tudo. E mesmo falando sobre as coisas, ainda assim tem pessoas que não aceitam por não ser a realidade delas. E não conseguem simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas, infelizmente, precisa desse treinamento na empresa, precisa reforçar, precisa, como elas vêm citando, de uma briga, e a partir dessa briga, as outras que vierem depois talvez consigam sem precisar, ou não. Infelizmente, ainda funciona dessa forma. Quando ainda tem um suporte psicológico e tudo mais, a gente consegue fazer esse trabalho, porque é multidisciplinar, né? Envolve todas as partes de uma equipe, e aí consegue dar uma manejada, mas nem todo mundo tem. Eu acho, daqui a pouco acho que a Maria Clara vai precisar sair, né? Eu queria ver com as meninas da organização se a gente pode abrir para pergunta, para ver se o pessoal tem dúvida, depois a gente retoma as discussões, mas para não perder a oportunidade de falar com a Maria Clara. A gente pode abrir, Sofia, para pergunta? Cadê a Sofia? Não? Sofia. Lígia também está aí?
Eu tô aqui, eu não sei se pela Sofia poderia abrir, mas por mim eu acredito que sim. A gente já tá aqui em 15 para 7, né? Já para ir pelo menos Daqui a pouco... fazendo as falas finais também, caso as meninas queiram concluir, né? Tipo, dar Sim, alguma coisa que elas não acabaram não falando, mas que elas acham importante. Então, mas já vamos nesse processo aí da finalização. Se alguém tiver pergunta, faz muito tempo que eu não uso o Zoom, gente. Eu não sei se levantar a mão, se tem algum negócio de levantar a mão, se Cadê só o quiser abrir o bate-papo? microfone. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Senão, a gente já continua no papo, emenda aqui no papo. Eu tô... Não? Dúvidas? Perguntas? Eu tinha Futuros jornalistas, por favor. Não, eu tinha algumas perguntas, mas eu não sei se vai querer continuar falando um pouquinho para depois a gente abrir, mas eu não sei, eu já posso perguntar, Nanda? Pode, claro. Depois a gente vai emendando o debate, a gente vai tendo mais ideias. Eu tenho mais 5 minutinhos, aí eu vou, se a Lígia tiver. Tá, Lígia, se você quiser perguntar já. Ok, eu gostaria de perguntar, assim, para as mães, se elas sentiram, porque eu sei que existe muito esse estereótipo de que ninguém volta a mesma, né? Que, agora o corpo é outro. Aliás, isso rola não só com atletas, né? Parece que a mulher, ela fica incapaz, assim, de qualquer coisa depois que ela passa por uma gravidez. Eu queria perguntar se vocês sentiram diferença, com certeza, como pessoa, né, depois da gravidez, mas no sentido de atleta, na conexão com o próprio corpo, como mudou essa relação de vocês com o corpo e principalmente da Nayana, se possível, que ela teve uma experiência bem intensa, assim, depois da pandemia, quase não voltou, mas decidiu que ia voltar, o que realmente foi o fator decisivo para ela e como foi também essa relação voltando a treinar assim depois de um período pandêmico. E aí depois, se der tempo, eu tenho uma pergunta para a Juliana também. Tá. Eu vou responder rapidinho, que a Maria vai ter que sair, eu vou ceder a palavra para ela responder a parte dela. Então, eu sou uma pessoa assim que eu nunca fui aquela saradona, tipo a família Salgado. Eu nunca fui as saradonas que nem elas, assim. Eu sempre tive um corpo bom, mas eu nunca fui aquela mega, mega magra. Então, assim, eu sou forte fisicamente, eu tenho uma força natural, mas realmente passar pelos momentos da gravidez, porque o que eu falo? A vida toda eu vivi de dieta, né? A gente vive de dieta, assim. Eu vou falar o meu caso, né? Eu sempre vivi de dieta porque eu sou uma pessoa que eu gosto de comer. Eu adoro comer. Para mim, um dos maiores prazeres da vida que existe para mim é comer. E eu gosto muito de doce, né? Então, quando nessa gravidez agora da Liz, eu tive diabetes gestacional. Então, eu tive que fazer uma dieta bem direitinho, né? Porque eu tinha alguns riscos que eu estava correndo e eu realmente tinha que me policiar. Então, eu fiquei os últimos 4 meses da gravidez com o mesmo peso, né? E só que realmente são grandes mudanças. Eu tive parto cesárea, tive 2 cesáreas. E as minhas cesáreas, elas não foram legais, as minhas cicatrizações, elas não são boas, sabe? Eu tenho um pouco de fibrose ainda na cicatriz da cesárea. Quando eu voltei quando a minha filha já tinha 5 meses, e eu comecei 2 vezes por semana, e tudo muito lento. Em casa, a questão da dormida, eu não preciso de muitas horas para dormir. Eu não preciso, assim, tem gente que... A maioria dos atletas dorme bastante, dorme muito, né? A maioria dos atletas dorme 10 horas, 9 horas. Eu só durmo 5, 6 horas. Só que hoje eu não durmo mais 5 nem 6. Eu durmo 4, e não são seguidas. Eu não durmo 4 horas seguidas há muito tempo, né? Porque nos últimos meses da gravidez, na verdade, o último mês foi muito difícil para mim, eu já não tinha mais posição para dormir. Eu faço barrigões, assim, gigantescos, minhas barrigas são muito grandes, e eu realmente fico sem posição para dormir. Então, eu estou aí há mais ou menos 10 meses, assim, 10, 11 meses quase, sem dormir direito. Então, para mim, isso é muito difícil, porque isso gera em mim uma ansiedade de manhã. Amamentar dá muita fome, né? Então, assim, eu ainda não consegui ter uma rotina na musculação bacana.
eu tenho muitas coisas em casa, como a minha casa é grande, eu tenho um quintal grande, eu tenho algumas coisinhas que dá para malhar, então, assim, a minha musculação ainda está um pouco em casa, eu ainda não consigo sair de casa muito tempo para ir para academia, então, assim, a minha vida agora que eu já estou começando a retomar um pouco, mas é difícil, todas essas transformações, eu sinto dores ainda internamente, no útero ainda se realocando, voltando para o lugar, eu tenho muitas dores nas costas, porque a posição que eu fico na madrugada para amamentar, como eu não me levanto mais, a bebê dorme na cama comigo, eu só fico numa posição que dá para eu dar o mamar para ela. Então, às vezes, eu passo muito tempo na mesma posição, então dói meu quadril, dói minha lombar. Eu tenho 2 hérnias de disco, mais uma hérnia cervical. Então, assim, essa questão física, ela é literalmente física mesmo, quando você volta. Então, isso me fez repensar várias vezes se eu queria treinar e ir ao treino e voltar, e aquela dificuldade de saltar, de fazer as coisas como eu fazia antes. Isso realmente me deixava bem assim, tipo, será que isso é para mim mesmo? Será que eu só tenho que cuidar das minhas filhas? Só que, para mim, é importante jogar. É um lugar que é só meu. Quando eu estou lá no treino, só sou eu. Eu amo ser mãe, eu amo a maternidade, mas eu preciso dessa hora, que é na hora que eu estou treinando, que é na hora que eu estou jogando. E ali é o momento meu. Ali é onde só tem eu e eu mesma. Então, ali, para mim, eu preciso disso. Eu preciso bastante. Então, eu faço um esforço hoje em dia, bem grande para poder eu estar ali naquela quadra. Fisicamente, para mim, ainda está sendo muito difícil, muito complicado. Eu ainda preciso perder 6 quilos para chegar na minha forma ideal. Mas a gente, com paciência, com muita paciência, se entendendo, hoje, fazendo terapia, eu já comecei a entender que tudo é um processo e que ele pode levar menos tempo para umas e mais tempo para outras, e eu não ficar me comparando com as outras pessoas, isso que é mais importante, porque às vezes eu faço essas comparações, eu falo, poxa, fulano tem 2 filhos, olha o corpo dela, meu Deus, maravilhosa, isso, aquilo, outro, e eu tenho que ver que cada pessoa é diferente, ninguém é igual. Maria? Olha, eu concordo com tudo que a Nayana falou, claro, cada pessoa... Tem alguém com áudio aberto ali Fechou. Valeu. E aí a gente, assim, Gente, tem alguém com áudio aberto. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo achar quem é. Eu acho que vocês conseguem bloquear de repente. Valeu. Então, eu acho que fisicamente é o grande lance, é muito difícil mesmo voltar a ser atleta. Nesses momentos é muito complicado mesmo. Mas, como a Nayana falou, para mim emocionalmente era muito bom voltar a estar ativa, voltar. Então, eu também fazia esse esforço, porque é uma mudança muito grande quando a gente passa a ter um bebê na nossa vida. É o maior prazer, assim, eu realmente estar com o Joaquim, as escolhas que eu fiz todas, até né, morar longe da minha família no Brasil hoje, por conta da pandemia está difícil aí. Várias coisas da minha vida, realmente o Joaquim é minha prioridade, como eu acho que as filhas da Nayana são a dela, e praticamente todas as mães que eu conheço são assim. Mas voltar é muito difícil, mas é muito prazeroso também. Primeiro, eu lembro a primeira semana que eu voltei a pisar na areia, eu falei, gente, eu nunca vou voltar, não tem a menor possibilidade. Meu pulso ia 170 andando na areia. Porque eu me dei durante a minha gravidez, eu falei, eu não quero fazer nada. Eu ia para a praia bater bola, brincando, mas eu não fiz exercício. Eu ia para uma academia para me sentir bem, eu não ia para fazer como atleta. Eu falei, não, eu jogo há 17 anos, já eu quero me dar um tempo, eu precisava daquela parada. Então, eu realmente acho que eu tive filho no momento, emocionalmente, foi o melhor momento para mim. Então, quando eu voltei, eu olhei e eu falei, agora eu quero muito estar com o Joaquim, e eu quero também poder voltar a jogar para levar o Joaquim, para estar com ele nisso. Para mim era muito prazeroso voltar a jogar. Muito, sempre me deu muito prazer jogar vôlei. Eu jogo ainda porque eu gosto de jogar. É o meu momento, é o meu lugar, é onde eu me sinto realmente, eu sou uma pessoa comunicativa, é onde eu me expresso de uma forma legal. Então, eu acho que na quadra a gente é mais a gente do que em qualquer outro lugar. Quem é atleta sabe disso. Essa coisa de que, não, eu sou assim só dentro de quadra. Eu sou dentro de quadra como eu sou... É a minha maior
sinceridade, honestidade é onde eu estou dentro de quadra. Principalmente uma mulher que está jogando, a gente está de biquíni, a gente está exposto num grau. Então, quando eu estou jogando, é o meu momento. E isso, poder dividir isso com o Joaquim hoje em dia, ele vai para os torneios, ele, né, quando vai, torce. E são poucos hoje por causa da pandemia. Eu não estou jogando no Brasil, eu estou com ele aqui na Califórnia. Eu joguei só 3 torneios essa temporada, mas estar com ele ali do lado é engraçadíssimo, é muito legal. E por mais difícil que seja, eu também acho o seguinte: a mulher fica muito mais forte. Por mais difícil que seja o recomeço, emocionalmente a gente ganha muito sendo mãe. Eu vejo a minha irmã, eu vejo minha mãe, eu vejo a Nayana, eu vejo todas as mulheres que voltaram, elas aprendem, a gente aprende muito pela maternidade. Então, quando a gente retorna, eu acho que a gente otimiza o nosso tempo de uma forma que a gente não sabia fazer antes. O tempo que eu estou no treino, eu estou 100% no treino. Então, assim, antes tem outras coisas, entendeu, que acontecem na nossa vida. Agora, quando você tem um filho, você sabe o que você está deixando para trás. Então, quando você está no torneio, você não pode levar seu filho, você está na zona ali. E eu acho que essa força que a gente passa a ter de realmente... Olha a filha da Ana, coisa linda. Alguém apareceu por aí. Que bonitinha. Ela é linda. Eu passei, como a Ana falou, eu tive 5 machites. Então, às vezes, eu treinava, levava a bomba quando o Joaquim não ia para o treino. Eu estava treinando na Urca, porque quando eu voltei, eu tirava o leite, eu chegava em casa, eu tive muito leite. Graças a Deus, eu doei muito leite. Então, assim, teve uma vez eu dei de mamar para o Joaquim, tirei meio litro de leite depois. Então, era assim, meu congelador, eu doei leite para mim. Então, assim, e ao mesmo tempo eu me sentia mais forte do que nunca. Então, é muito bacana isso. Eu vejo a Carol, assim, fisicamente, ela está muito mais forte. Você pega a foto da Carol de quando ela jogava comigo, antes do José, e foto hoje, ela é muito mais forte, fisicamente, emocionalmente. Então, eu acho que o filho traz uma força colossal para a mulher. Eu acho que realmente, assim, só passando, é meio bobo, porque, obviamente, todo mundo que tem filho fala, ter filho, isso, aqui. A gente vivendo, a gente sabe, mas a força que a gente ganha não se compara à força física que a gente perde. Você perde por um período, mas tudo volta. O lastro também físico que um atleta tem é incomparável. A memória muscular da Nayana, a minha e de todo mundo que passou uma vida fazendo isso, é voltar, é paciência, a gente sabe lidar com frustração também. E sendo mãe, você aprende a lidar com isso 30 vezes mais. E aí que é essencial o papel da E é psicóloga, né? Essencial. Eu faço terapia, faço há muito tempo e acho que é um papel fundamental na vida. Na verdade, se todo mundo fizesse, não é atleta, não é mãe, não é qualquer pessoa, né? Assim, a gente se relaciona melhor com a gente, quando a gente se relaciona melhor com a gente se relaciona melhor com o outro, né? Então, Juliana, eu bato palma para você, porque você é muito necessária para gente. Muito importante esse papel, Nossa Tá Senhora. bom? Acho que muito obrigada, acho que você já precisa Valeu. sair, né? Eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho que trabalhar. Que agora. prazer falar com você. Eu, particularmente, acompanho. Eu jogava vôlei na faculdade, joguei vôlei por muitos anos na vida, então eu sou viciada em esporte, acho que é a minha grande paixão, assim. Então, poder falar com vocês está sendo um prazer enorme. Obrigada pela sua participação. Um prazerzão falar com vocês. Uma pena ter que, né, diminuir o tempo aqui para trabalhar, mas espero que a gente tenha outras possibilidades, porque eu acho que hoje foi a gente viu que, na verdade, a gente ficou mãe atleta, mas sai do mãe atleta, fala da mulher. Eu acho que uma coisa que a Juliana falou, você perguntou para a Juliana, como a gente pode fazer, né? Nas empresas, tem como criar essas coisas. Eu acho que, na verdade, quanto mais a gente falar sobre os assuntos, mais a gente vai trazer eles à tona e está na hora da gente ir no desconforto mesmo, né? O Brasil está precisando seriamente lidar com os desconfortos que estão enormes e a gente tem que... São muitos. O problema é esse. Às vezes a gente fica, né, desanimado. Mas é importante não desanimar como mulher, como mãe, como a gente dá a mão e segue, porque eu acho que esse que é o momento mesmo. E eu ouvi uma mulher que eu achei muito interessante, não sei se vocês conhecem, a Lau Patron. Ela é mãe também, ela é incrível. E ela falou isso, ela falou sobre como a gente está precisando falar e que ela está com preguiça das pessoas que não querem conversar sobre assuntos
que são desagradáveis. Eu acho que é desagradável mesmo, né? Quando o sistema está ali bonitinho, está ótimo. Por que vem uma atleta reclamar? Por que vem uma outra falar? Mas está na hora da gente falar sobre esses assuntos. Então, já passou, na verdade, da hora. Mas fico muito feliz de ter essa oportunidade aqui. Espero que a gente tenha outros, porque tem muitos assuntos desagradáveis para a gente falar sobre, com certeza. Com certeza. Para tornar mais agradável para a maioria. Com certeza. Obrigada, Boa grande. sorte, obrigada, um beijo. Valeu. Nayana, bom te ver. Beijão. Tchau, Maria. Boa sorte aí. Um beijo no Joaquim. Você também. Beijo, Lara. Tchau. Só a Maria que vai sair agora. Só a Maria. Beijo. Mas vai continuar. Tchau, obrigada. Lígia, você tinha uma pergunta para a Juliana, né, que você queria fazer? Eu tinha, e acho que depois a Laura tem uma. Sim, no chat. eu vi aqui no chat. Arrasou. Pode perguntar. Ok. A pergunta que eu ia fazer para Juliana é que a gente falou muito, né, nesse papo aqui sobre a tal da rede de apoio, né? Que não é pai, não é mãe, mas Não é pai. a gente precisa desse suporte e que às vezes a gente não sabe nem por onde começar, né? A gente fica muito relutante nesse de, nunca fui mãe, não sei como passa, como é que eu ajudo alguém, tipo assim, sendo que eu não sou atleta nem mãe, às vezes eu não tenho essa experiência de que a pessoa passa por alguma coisa, como compreender, né, tipo, um pouco mais a fundo, e a gente, assim, principalmente quem consome esporte, quem adora esporte, a gente parece, assim, tão anônimo, né, diante das atletas que vão e competem, como a gente pode criar uma rede de apoio, assim, dentro do nosso lugar, efetiva e responsável com a psicologia? Bom, vamos lá. Além da possibilidade, né, de criarmos grupos, que eu acho super interessante, na verdade já existem até grupos de mães que fazem tanto no Telegram quanto no WhatsApp para se ajudar, para dar apoio, porque nem todo mundo tem muitos amigos e tudo mais. E o papel do amigo ou da pessoa que não está sendo a mãe é você se permitir observar. Muitas vezes a pessoa silencia, ela se isola, e, enfim, sofre ali no cantinho dela, tenta lutar com as dores. E, às vezes, é nesse momento que você precisa tomar a iniciativa de vou entrar e ajudar. Desde o momento da gravidez até o pós-parto e tudo mais, é muito difícil. Só as mães sabem o tanto de noites perdidas e de achar que não vai aguentar, eu não vou dar conta. Então, se você for uma amiga e puder estar uma noite ali ao lado, você já vai ajudar muito. Porque nem toda mãe tem o pai e nem todo pai faz o papel, né, de pai. Então, o mínimo que a gente pode fazer é uma atençãozinha, estar ali presente, tentar dividir os horários. Se a família for presente, melhor ainda, se tiver uma mãe, uma tia. Mas as redes de apoio, elas já vêm acontecendo, como eu vinha dizendo, os grupos, eles já estão existindo cada vez mais e crescendo cada vez mais. E eu acredito que ajuda muito, porque tem muitas surpresas, né? Nesse período de gravidez e o nascimento da criança. Muita coisa que você não sabe o que é, não estou aprendendo a lidar, e você vai lá, joga no grupo, e não, eu já passei por isso, fica tranquila. Então, acaba tranquilizando, o que ajuda também com relação à depressão pós-parto e tudo mais, que sabemos que é um problema terrível. E eu imagino que o risco... Eu me arrisco a dizer que o risco de ter uma depressão pós-parto, estando envolvida com esporte, é altíssimo. Porque é o medo de não ser mãe suficiente, não estar presente o suficiente, e o medo de não ser atleta suficiente, de não render mais o que rendia. É uma insegurança dos dois lados, dos dois polos mais extremos da vida da mulher. E muita gente não se coloca nesse lugar, né? Foi exatamente por isso que eu procurei a terapia. Eu me sentia... É muito interessante quando você tem uma psicóloga falando sobre isso, né? Uma psicóloga do esporte, porque é exatamente por isso que eu procurei. Exatamente por isso que meu marido, ele foi um dos maiores incentivadores a procurar a terapia e a falar exatamente isso. Todos esses medos que a Juliana falou, às vezes até a chegar perto de uma depressão, né? Que você fica... E você precisa de ajuda, você precisa realmente ter esse apoio. Eu não faço parte de nenhum grupo de Telegram, mas eu sigo, né, algumas pessoas, alguns pediatras,
né, que são pediatras neurocompatíveis, que a gente fala, que eles são, né, pediatras neurocompatíveis, que a gente meio que, eles ajudam a gente nessa caminhada, sabe? Mesmo você já sendo mãe, mesmo a gente já ter tido um filho, mesmo sendo seu segundo filho, sendo seu terceiro filho, é sempre tudo diferente. É sempre tudo diferente, é sempre tudo muito complicado. E assim, eu vejo tudo que a Juliana está falando aí, é exatamente tudo que eu senti e que eu hoje, né, consigo já de uma forma melhor lidar com esse cansaço, com essa parte de será que eu volto, será que eu não volto, será que eu sou boa o suficiente, será que eu estou sendo mãe, verdadeiramente a mãe que eu queria. E eu sou uma pessoa que ainda tenho alguns agravantes, eu tenho toque. Você imagina, eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza e organização. Então, assim, você imagina que para eu chegar em casa e encontrar, às vezes, as coisas fora do lugar, para mim, vocês não têm ideia de que isso faz comigo por dentro. E simplesmente meu marido olhar para mim e falar assim, calma, isso não é o importante agora, vai tomar o seu banho, vai comer, e depois a gente olha a casa. E isso, para mim, é angustiante, porque a minha única vontade é dar de mamar, beijar a mais velha, organizar a casa, arrumar tudo, e depois que eu tiver com tudo na sua perfeita ordem, eu ir poder tomar um banho, eu ir poder comer. E aí foi assim que eu realmente fui para a terapia para ver que não, que o mais importante era eu chegar, tomar o banho, comer, ficar com as minhas filhas e depois a casa viria, ou a casa, ou a cozinha, ou a louça, o que quer que seja que estivesse fora do lugar. Então, hoje, para mim, até para o meu transtorno, isso está sendo muito bom, né? Às vezes tem horas que eu olho assim para casa e eu falo assim, eu estou me curando mesmo. Você precisa estar bem para que consiga dar conta de tudo e deixar tudo bem também. Exatamente. Normalmente a gente quer fazer com que tudo funcione e esquece da gente. Chega uma hora que o corpo não aguenta. Esse negócio, assim, quando as pessoas falam assim, eu sei que algumas pessoas, quando ainda não são mãe, elas leem certos clichês na internet, né? Alguns textos, algumas coisas de mãe. Eu acho que aqueles reels do Instagram, eles trazem vários memes de mãe, situações, né? Aquelas músicas, né? 3 noites que eu não durmo. Então, e várias outras coisas, né? Da criança, do bebê. Mas isso é tão legal, porque você se vê naquela situação que está sendo retratada comicamente e aquilo fica até mais leve para você. Olha, eu sou muito feliz vendo, às vezes, de noite, quando não estou conseguindo dormir, alguns desses rios com essas situações da maternidade que são cômicas mesmo. Desde a gente falar quantas semanas está grávida, não os meses, porque as pessoas ficam tipo, por que elas não falam os meses? Por que elas falam as semanas, gente? Que ninguém entende, só que... Isso. Porque o importante é naturalizar e não romantizar, né? Exatamente, é isso mesmo que eu falo, sabe? Existe, claro, a beleza da maternidade, sabe? Como ela falou, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu fui mãe. Eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era há 10 anos atrás. Muito melhor mesmo. Hoje eu sinto uma pessoa mais completa, mais realizada. Mas eu sei que nem todas as mulheres também se sentem assim, porque para elas foi muito difícil. Eu sou filha de uma mulher separada, né, que me criou sozinha e depois criou meu irmão sozinha, teve uma outra separação. E às vezes eu paro e penso como essas mulheres conseguem fazer isso. Eu tenho uma admiração enorme pelas mães solo. Eu tenho uma admiração imensa por essas mulheres, pela minha mãe, que foi uma mãe solo, né, a vida inteira. E então, assim, que eu não consigo me ver fazendo tudo que eu faço hoje sem um companheiro. Eu sei que eu sou assim, mas tem milhares e milhões de mulheres no mundo inteiro que não têm esse companheiro, não é? Para estar dividindo as tarefas, a maternidade, a paternidade por igual, né? Mesmo a gente sabendo que nós, como mães, a gente faz um pouquinho a mais, sim. É natural, e nós também gostamos de fazer. E nós, mulheres, gostamos de fazer. Eu, por exemplo, gosto. Eu gosto de ser mãezona, eu gosto de estar ali presente. Laura, sua pergunta? Você
quer fazer com o microfone ligado ou por mensagem? Então, na verdade, a pergunta que eu tinha para fazer já responderam, porque você está maravilhosamente bem aqui. Tem sido um papo bem enriquecedor de todas as... Fico Deu uma cortada. um pouco emocionada com alguns relatos. Vocês são pessoas extremamente fortes e inspiradoras, mas, assim, eu queria entrar um pouco mais nesse aspecto da questão do apoio e da ajuda, porque a Lídia perguntou como a gente pode, né, fazer isso de forma responsável, mas eu queria saber se tem como a gente dar dicas, assim, tipo, para até mesmo porque, assim, acho que muitas de nós aqui vamos ser mães, né? Então, só para a gente meio que se preparando ou poder contar para alguém como a gente pode criar essa rede de apoio, como a gente pode acabar fazendo isso, porque é uma coisa que às vezes me preocupa, às vezes eu vejo alguma pessoa, assim, alguma mãe, eu falo, nossa, meu Deus, será que essa pessoa precisa de ajuda? E às vezes eu também não sei como fazer isso. Então, era mais nesse ponto, assim, que eu queria debruçar mais. Mas o resto, vocês já perguntaram, que era em relação a esporte que ajudava, né? Como servia de refúgio, ou como vocês se sentiam quando voltavam, mas é mais ou menos isso. Então, eu vou dar uma dica para você que quer ajudar uma mãe. Quando você pensar em ajudar uma mãe com um bebê pequeno, literalmente queira ajudar a mãe, não o bebê. Por quê? O bebê, ele tem a mãe. A mãe é tudo para ele. O bebê não precisa de ajuda. A mãe, sim. Então, você leva uma comidinha quente para ela, você chega na casa dela, você lava a louça, você arruma a casa, você troca os lençóis de cama, você faz uma comida, você faz um chá, você fica com a criança para ela tomar um bom banho, você ajuda ela com alguma outra tarefa que ela poderia estar realizando. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou na tua casa te ajudar com o bebê. Não, o bebê não precisa de ajuda. O bebê tem o peitinho da mãe. Quem precisa de ajuda, literalmente, é a mãe. Então, eu sempre falo isso. Faz uma comida, leva para a mãe, chega lá, lava a louça, arruma a casa, troca os lençóis de cama. Você vai estar ajudando enormemente a mãe. E se ela falar assim, agora você pode segurar meu filho durante 40 minutinhos para eu só me deitar e não fazer nada, aí beleza. Aceite. Aceite. Juliana, você queria complementar ou é mais nessa linha? Eu estou aqui só concordando, porque realmente as pessoas sempre direcionam a atenção para o bebê, né? Achando que está em situação de risco, precisa de mais atenção, só que a mãe está ali fazendo esse papel. O problema é que muitas vezes a mãe não tem um suporte e acaba chegando e querendo fazer tudo e só depois cuidando dela. Então, você ajudando a mãe a ter esse momento para ela, já é uma coisa grandiosa. Uma mãe conseguindo dormir, conseguindo tomar um banho direito, lavar cabelo, hidratar. Isso aí faz uma grande diferença. Faz, gente. Isso psicologicamente faz uma grande diferença na vida da mulher. O puerpério, né, que é aquele período mesmo pós-parto, né, aqueles 45 dias pós-parto, que é chamado de puerpério. E o puerpério até se estende um pouco mais, não é, Juliana? Ele tem até um período um pouco maior, né, o puerpério. Mas esses primeiros 45 dias, eles são cruciais. E eu já tive amigas com depressão pós-parto severas, né, e por falta de apoio, algumas até mesmo com apoio, para vocês terem ideia da dimensão que é você ter um filho, né, nesse momento, como é uma parte realmente de adaptação da mulher com a criança. Então, assim, se você puder ajudar uma amiga que teve um bebê, né, e ela está precisando de ajuda, realmente ajude a mãe, faça isso por ela, porque às vezes eu, com toda a ajuda que eu tive, né, que eu tenho, com todas as divisões de tarefas que eu tenho, às vezes, assim, lá no início, eu escovava meus dentes, assim, uma vez por dia, e muito mal, e já cheguei a não escovar os dentes no dia inteiro. Bom, gente, a gente está se encaminhando para o final, faltam uns minutinhos, eu queria ver se mais alguém tem alguma pergunta. Fiquem à vontade, futuros jornalistas. Não? Tá todo mundo quietinho. Né? Eu acho que deve estar todo mundo pensando, meu Deus, será que eu vou ser mãe mesmo? Ou se
não, será que eu tenho alguma amiga que está precisando de ajuda? Ou então, será que eu tenho alguma amiga que está precisando de ajuda? É isso mesmo. Essas questões são boas para a gente poder colocar na cabeça das pessoas, realmente naturalizar essas ajudas, né? Naturalizar essa rede de apoio. Isso é importante também. É justamente aquilo do falar, né? Você falar sobre, e como ela tinha citado, nem sempre vai ser uma coisa confortável. E eu já chego dizendo que terapia não é para ser confortável e você sair de lá sempre feliz da vida e ai, que máximo. Não, muitas vezes vão ter conversas desconfortáveis, mas essa conversa que vai trazer a evolução, né? O autoconhecimento. Isso serve em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa realmente falar sobre, incomodar, até naturalizar. Não, eu saí destruída da minha sessão de terapia semana passada. Acho que tem muito isso mesmo, né? Da gente entrar em contato com essas questões. E a gente tem visto muito isso, esse movimento por parte das mães influenciadoras, né? Que tem falado cada vez mais sobre como a maternidade não é mil maravilhas, né? Claro, existem gestações que são mais tranquilas, mas tem outras que são muito complicadas, né? Até a Lorena Prota agora fez um desabafo, fez um vídeo chorando, né? E o quanto é importante você ter esse tipo de relato, porque imagina as mães que passaram, como a Nayana passou por várias questões na gravidez, e aí ela olha e, tipo, só tem relatos maravilhosos, né? Tipo, acho que o primeiro pensamento deve ser, nossa, mas por que comigo, né? Só eu estou passando por isso. Então, acho que a gente tem essas influenciadoras cada vez mais reais, né? Acho que a gente precisa de influenciadoras reais. Ajuda muito nesse sentido, né? Sim, porque assim, a gente também tem que entender que cada mulher tem uma realidade, né? Eu costumo dizer que as redes sociais, elas são uma pequena fração do que realmente é a realidade, né, da maioria das pessoas. Então, assim, eu costumo... há um tempo eu parei de seguir algumas celebridades, né? Comecei a seguir mais pessoas que tinham conteúdos que me interessassem, conteúdos de verdade. Claro que a gente sempre gosta de ver uma fofoquinha aqui, outra ali na internet, ninguém tá longe disso. Exatamente, a gente gosta de estar vendo um pouco. Mas eu comecei a seguir algumas pessoas que tinham realmente um conteúdo e uma vida um pouco mais... É difícil eu comparar a minha maternidade, a minha realidade de vida, com a vida da Fabiana Justus, por exemplo, né? Aí a pessoa tem 3 filhos, mas aí ela tem 5 babás. Então, assim, a maternidade para ela talvez seja mais leve do que a minha, né? Talvez para outra lá, a esposa do Roberto Justus, seja mais fácil também, porque ela tem uma filha aí. E aí eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não conseguem entender certas coisas, entendeu, gente? Porque isso é importante também. Eu digo que na maternidade existe o ideal e existe o real. O ideal é que todas as mulheres tivessem um companheiro bacana, o ideal seria que todos os pais fossem participativos, o ideal era que todos os bebês dormissem 6 horas por noite, o ideal seria que seu filho só acordasse de 3 em 3 horas para mamar e depois ele voltasse lindamente a dormir. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, né? Muitas mulheres às vezes deixam de trabalhar para poder ficar com os seus filhos em casa, outras têm que botar numa creche muito cedo, que é doloroso, porque elas também têm que colocar comida em casa, têm que complementar a renda, como a Maria falou no início. Então, cada realidade é uma realidade. Então, eu acho que a gente tem que usar as redes sociais nesse ponto para as pessoas reais, para pessoas que tenham essa maternidade, como você acabou de falar, real. Aquilo que realmente a maioria das pessoas passam, né? Porque e não se comparar. Essa comparação que nós mulheres a gente insiste em fazer muitas vezes com a outra, do corpo, da pele, do cabelo, que é mais bonito da outra que voltou tão rápido da coisa. Então, a gente tem que entender que ali o Instagram ele é 1% da realidade das coisas, né? A maioria das coisas são feitas dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade. E cada mulher tem que saber o que é melhor para a maternidade dela. Às vezes tem coisas que o pediatra fala, olha, você tem que fazer assim, mas às vezes você tentou fazer daquela forma e não conseguiu. Seu filho não agiu daquela forma, o seu filho não está conseguindo fazer daquele jeito, só está fazendo do outro jeito. Eu sou aquela propaganda daquela moça, você disse, eu sempre falei que não queria colocar o bebê na minha cama.
Eu queria sempre que o bebê dormisse no berço, e hoje a minha filha, de 8 meses, dorme na minha cama. Entendeu? Essa hoje é a minha realidade, porque as coisas mudam de acordo com as necessidades. E eu espero que todo mundo que esteja assistindo isso possa entender que cada maternidade é diferente. Mas, no fundo, todas as mulheres, elas têm muito em comum, como o cansaço, a falta de apoio, muitas vezes, a falta da rede de apoio, a falta do esposo, a falta do companheiro, né? Isso pode acontecer. Mas o mais importante é que a gente consiga naturalizar todas essas coisas, que eu acho. Naturalizar. Não tem, um manual de instruções, né? Porque a gente, acho que o que mais tem é palpiteiro, né? Tipo, não é assim que faz. Não é assim, é aquela mãe com aquela criança específica, é a maternidade dela e a vivência dela. Que eu acho que é muito uma onda também de toma livro tal para você ler, não sei o quê. Ok, você pode, acho que, pegar uma dica, assim, falando totalmente do espaço, mas eu acho que cada mãe sabe o que vive e a mãe que pode ser. Isso, assim, tipo, perfeita. Essa Ou se não, tipo, exatamente. eu não faço isso com meu filho. Tá bom, fica à vontade. Seu filho, você não faz faz isso com o seu, eu vou fazer isso com o meu. É aquela velha história do assim, ou então é aquela velha história, mas eu fiz isso com meu filho, ele nem morreu. Então, você tentou, mas aqui a gente não está tentando matar a criança, a gente está tentando fazer com que ela... Deixá-la vir. Ela cresça, entendeu? E aí eu tenho sempre um pediatra que eu sigo, o Thiago, que ele fala às vezes assim: para os palpiteiros de plantão, dê um boleto. Para cada palpiteiro de plantão, você entrega um boleto. Aí, de acordo com o boleto e o palpite, você pode dar um palpite na sua vida. Se você pagar uma conta de luz, você pode dar um palpite a respeito das brincadeiras. E assim vai. Paga um boleto primeiro, depois você fala o que você acha. Isso é verdade. Gente, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Alguma coisa para adicionar? Eu só queria dizer que esse papo serve muito para a gente abrir os nossos olhos e ver que, por mais que a sociedade faça com que a gente enxergue diferente, né, que tem todo aquele estigma ao redor da mãe e mulher e afins, é muito... e que parece que as pessoas são super humanos mesmo, assim, são super mulheres, mas na verdade não, somos humanos como qualquer outra pessoa no universo, e a gente precisa realmente oferecer apoio, oferecer colo, e tentar mudar algumas coisas que a gente tem, né, como a Ananda falou, que são sistêmicas, para ver se, por exemplo, uma Nike da vida pare de desvalorizar uma mulher só porque ela é mãe. Mas agradecer mesmo por esse papo, eu acho que foi enriquecedor para todo mundo que assistiu. E é isso. Que graça. E aí, é mais uma reflexão, né? Se a Nike, que é uma empresa do tamanho da Nike, faz uma coisa dessa, imagina uma empresa menor, né? A empresa que a gente trabalha, enfim, se a Nike não tem medo de fazer uma coisa dessa, imagina que não tem nenhuma outra obrigação maior, né? Enfim, ou uma empresa que não seja desse porte. É porque nessa hora que a atleta, ela espera a parceria, né? Nesse momento, e ela dá tanto retorno para a marca, né? Como a Ellison deu tanto retorno para a marca, e no momento que ela mais precisava que a marca desse o suporte para ela. Claro que a gente sabe que tem, tudo bem, é uma empresa privada, tem o direito de fazer o que ela quer, o que ela bem entender, mas eu acho que a partir do momento em que a gente começa a olhar isso aí de uma forma, como a Maria falou, de só olhar para o outro e falar assim, caramba, ela é uma super atleta, ela é uma mãe agora que a gente vai entrar mesmo e ver que a gente está junto. Né? Porque o patrocínio é uma permuta, a gente tem que entender que o patrocínio ele é uma permuta, mas poderia ter esse olhar mais gentil, eu falo, um olhar mais gentil naquele momento, né? Poxa, a mulher acabou de ter um filho, vou cortar o salário dela. Por que não? Por que não, né? Então, assim, são coisas a se pensar e a gente realmente falar e sair dessa zona de conforto, de conversar sobre tudo isso. Nossa, fiquei muito feliz com essa conversa, muito feliz com o convite de poder mediar um papo tão importante, né? Tão necessário. Como a Maria falou antes, a gente precisa falar sobre essas coisas, né? A gente precisa tocar nesses assuntos, tocar nessas feridas.
Queria agradecer imensamente a presença da Nayana com os depoimentos dela, né? Acho que nada melhor do que uma pessoa que tem tanto para contar, falar do lugar dela mesmo, da pele dela. Muito obrigada de coração por tudo. Acho que todo mundo saiu daqui com muitas reflexões para fazer, com várias ideias na cabeça, né? Vários pensamentos. Muito obrigada mesmo. Juliana, por esse lado mais profissional, assim, mentalmente falando, né? Acho que a Nayana tem um profissional esportivo, a Juliana esse psicológico, que as duas coisas juntas, né? As duas coisas se complementam, e quem dera se todo mundo pudesse fazer terapia, se todo atleta tivesse acesso a isso, que com certeza faz uma baita diferença. Muito obrigada, meninas, de coração. Eu agradeço muito. A todos também, as duas juntas. Veio. E em nome da Atlética, por terem topado fazer esse papo com a gente, foi assim, como meio que replicando o que a Laura falou, foi muito enriquecedor, sabe? A gente vê as coisas sob a perspectiva de quem passa, que existe muita coisa ainda para ser mudada, mas aos poucos a gente vai, assim, todo mundo contribuindo para isso, falando mais sobre esses assuntos, amplificando vozes que precisam falar sobre isso, e de modo, assim, responsável, com muita informação e muita história, que a gente sempre gosta também. Muito bom, gente. Obrigada, meninas. Para mim foi um prazer, tá, estar aqui com vocês. Quando a Sofia ela me convidou para participar disso no Instagram, eu fiquei super feliz quando vocês perceberam, né? Eu adoro falar. Se vocês me deixassem aqui, eu falo horas e horas, mas meu marido já estava tipo assim, olhando para mim, porque a pequenininha já estava meio assim, meio enjoada, já estava assim, meio assim. Mas eu gosto muito de participar disso. Eu até falei, como eu falei no início, eu comecei a minha faculdade de jornalismo, não terminei, eu espero que um dia eu possa terminar minha faculdade, mesmo que eu não exerça, mas eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de falar, de debater, de entrar numa roda de debates, de conversar, de ouvir a opinião do outro, e sempre que vocês quiserem, podem me convidar, se for para falar sobre qualquer outros assuntos. Eu gosto muito de debater, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu adoro essas conversas. Se for sobre maternidade, então, é um deleite para mim, porque eu tenho várias histórias engraçadas também para contar, tenho várias coisas bem legais, né? E muito, muito obrigada mesmo, me senti lisonjeada com o convite de vocês, tá? Muito obrigada, um bate-papo muito bacana, muito legal. Meninas, muito, muito obrigada, Lígia, de novo pelo convite. Eu pude fazer parte, né, de uma matéria sobre o esporte também, a psicologia do esporte. Ela me fez esse convite que eu amei. Conte comigo sempre. Qualquer tema que envolva psicologia, pode me chamar, que eu adoro. E é isso, muito obrigada. É um tema que precisa ser debatido, assim como tantos outros. E quanto mais a gente falar sobre, assim que vocês também postarem no YouTube e tudo mais, a gente aproveitar para divulgar isso aí, por mais que a pessoa não tenha assistido agora, mas que ela possa ter acesso depois, já ajuda bastante, né? Já traz pelo menos a reflexão. Muito obrigada. Obrigada, Atlética, minha Atlética do coração. Parabéns pelo trabalho de vocês, que vocês continuem fazendo isso. É muito bonito a gente falar sobre isso, né? A Atlética não é só festa, a Atlética não é só jogar no Juca, não é só treinar nos finais de semana, a Atlética também propor esse tipo de debate. Então, parabéns, continuem assim, sempre que precisarem eu estou por aqui também. E é isso. Um beijo, gente, até a próxima. Um beijo, gente, tchau, tchau. Beijo, se cuidem. Vocês também.